Encontra então comigo a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Eu quero ler com você a partir do verso 12. Diz assim as Sagradas Escrituras: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Amém? Glória a Deus. Eu quero, a partir desse texto aqui, então, compartilhar com você um pouco sobre isso, a importância da igreja na vida cristã. Este texto e outros que nós iremos ler, eu não vou gastar muito tempo discorrendo, porque a mensagem já é o que precisa ser dito acerca deles, ok? Poucas coisas eu vou discorrer, inclusive, desse aqui que nós lemos, que já foi, já é e sempre será uma mensagem muito clara acerca do assunto, amém? Queridos, agora olha só, é importante, eu quero começar por aqui. A primeira vez que a Bíblia menciona a igreja é no Evangelho de Mateus, especialmente, ou especificamente em Mateus 16, 18, quando Jesus declara a Pedro assim, ó, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando que aconteceu isso aqui? Se você ler o contexto, você vai ver que foi em um momento em que Jesus, ele pega caminho rumo a Cesareia com os seus discípulos, e de repente ele vira para eles e pergunta assim, o que dizem as pessoas que é o Filho do Homem? E aí eles começam respondendo, ele diz, olha, Jesus, alguns estão dizendo que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, tem outras pessoas que estão dizendo que o Senhor é Jeremias, e tem uma turma também que acha que o Senhor é alguns dos profetas. E agora ele volta para os seus discípulos e diz assim, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E nesse momento Pedro traz essa revelação. Nós vemos isso no versículo 16. Pedro vira para ele e diz assim, Jesus, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo.
E em cima dessa revelação trazida por Pedro a Jesus e ao grupo, Jesus vira para ele e diz assim: também eu te digo que você é Pedro, e sobre esta pedra, que pedra é essa? A revelação que Pedro tinha trazido, que Cristo é o Filho do Deus vivo. Então Jesus vira para ele e diz assim: olha, do mesmo jeito que você é Pedro, deixa eu dizer uma coisa, sobre esta pedra, sobre a minha pessoa, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? E nesse versículo que nós lemos, queridos, no versículo 16, Jesus então apresenta aqui o conceito de igreja. E deixa claro no texto que ele mesmo é quem a edificaria. Se você for olhar no original, a palavra grega usada aqui para igreja é eclésia, que significa assembleia ou chamados para fora. E no contexto bíblico, com uma visão macro, isso refere-se à comunidade de crentes que seria formada em torno da pessoa de Cristo. Todos aqueles que viriam a ele, a ideia da igreja é juntar essas pessoas em torno, em Jesus. Isso seria a igreja, essa assembleia, essa comunidade. Embora este seja o primeiro uso, explícito da palavra igreja, se você for olhar o conceito de um povo de Deus separado e dedicado a Ele, é encontrado ao longo de toda a Bíblia. No Velho Testamento, quem era esse povo? Israel, que era chamado povo de Deus. Ele era considerado e tratado como um povo escolhido. No Novo Testamento, então agora surge a igreja como uma nova comunidade que seria formada por todos aqueles que viessem a crer em Jesus. Agora, o que muda aqui? Nessa igreja, não só os judeus participariam dela, mas também os gentios, todas as outras nações. E aqui vem algo especial, Deus cumprindo a palavra que Ele deu a Abraão, lá em Gênesis, que nele seriam benditas todas as nações da terra. Então a ideia de Deus agora é, com a igreja, juntar todos, judeus e gentios que crescem em Jesus, em uma só comunidade. E isso seria a sua igreja, fundamentada sobre o seu Cristo. Amém? E a gente vê aqui que após essa declaração de Jesus em Mateus, o desenvolvimento da igreja como este corpo de Cristo, essa comunidade do Senhor, ela começa efetivamente no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2. Aquele momento em que eles estão reunidos e então, de repente, o Espírito Santo desce e dá poder aos seus discípulos para pregar o Evangelho a todas as nações. Esse evento de Atos 2, ele é amplamente considerado como o nascimento da igreja cristã. Amém? Você está comigo aqui? Então, com este pano de fundo, é preciso destacar que a igreja é sim um dos elementos fundamentais para que cada cristão possa viver uma vida saudável, que agrade ao Senhor e que também o leve a cumprir com mais assertividade os propósitos divinos para a sua vida, para a sua existência. Deixa eu te dizer uma coisa, é impossível um cristão de verdade viver uma vida que agrade a Deus sem a igreja. Amém? Então, diante disso, eu gostaria de trazer algumas verdades bíblicas que solidificam essa verdade. A importância da igreja na vida cristã. Bora lá? Amém? E em primeiro lugar, a Bíblia nos ensina que a igreja é o corpo de Cristo. Talvez quando você ouve uma frase como essa, você fala assim, nossa, eu já sei disso. O que mais poderia vir de novidade acerca desse assunto para mim? E é verdade, pode ser que, eu acredito nisso, que você já tenha ouvido vários sermões, em várias vezes,
essa afirmação ser dita, que a igreja é o corpo de Cristo, é verdade ou não? Mas deixa eu te dizer uma coisa, limpa o seu coração de tudo que você ouviu até hoje sobre isso, porque pode ser que Deus tenha algo novo para colocar na sua mente e no seu coração acerca dessa verdade hoje. Amém? Ontem nós estávamos aqui no culto anexo, irmãos, e que culto abençoado, que palavra abençoada. Em um determinado momento, o Luiz Henrique, que foi o ministrante da noite, ele falou exatamente sobre isso. Que muitas vezes a gente se enche de tanto conhecimento, de tanto saber, de tanta convicção de que sabemos, que quando a gente escuta falar de algum texto da palavra, a gente já pensa, será que vem alguma coisa nova disso aí? Será que ainda tem mais alguma coisa que eu possa aprender acerca disso? Mas deixa eu te dizer uma coisa, tem. A própria Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela é aquela que, ela é um poço sem fundo. Amém? E as misericórdias dele se renovam todos os dias. Quantas vezes você lê um texto hoje, Deus fala com você de um jeito. Amanhã você vai ler o mesmo texto, Deus fala com você de outro jeito. Amém? Então, eu quero insistir na ideia. Abra o seu coração e permita que o Espírito Santo fale com você de um jeito especial sobre esta palavra, a começar dessa primeira verdade. A igreja é o corpo de Cristo. Amém? No texto que lemos, de 1 aos Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo descreve a igreja exatamente como um corpo. E você percebe na leitura do texto, que além de apresentar como corpo, fica claro que cada membro é essencial no corpo. Não tem como um sobressair a outro, ou ser até mais importante, todos são essenciais e fundamentais. O termo grego aqui para corpo, queridos, ele é usado 17 vezes nesse texto. Por curiosidade, depois você pode ir lá e contar. 17 vezes. Em 10 versículos, Paulo usa o termo corpo. Em 15 versículos, Paulo usa a palavra corpo. E por que isso? É exatamente para nos levar a esse entendimento. Essa palavra corpo no grego é o mesmo que um corpo humano. É exatamente isso que Paulo está dizendo. Ele está comparando a igreja a um corpo humano. Tanto é que em algumas Bíblias, quando você lê esse texto, o título dessa passagem estará lá na sua Bíblia, a unidade orgânica da igreja. Ok? Então ele está comparando a igreja com um corpo humano, que significa um organismo vivo e interdependente. Por que interdependente? Porque trata-se de algo que apresenta em sua essência interdependência, o que traz a ideia de dependência mútua, onde existe uma relação de dependência entre uma coisa e outra, entre uma parte e outra. No caso do corpo de Cristo, a igreja, olha só, ele depende dos membros, e os membros dependem uns dos outros. Não é assim com o nosso corpo? Por mais que o seu pé seja importante no corpo, mas, por exemplo, eles não conseguem se lavar sozinhos. Eles dependem de qual membro para se lavarem. Percebe? É a mesma coisa. É a mesma ideia. Quando a gente lê Efésios capítulo 5, versículo 23 e 24, a Bíblia registra que Cristo é o cabeça da igreja e que ela está sujeita a Ele. Então vai formando a ideia. Se Paulo diz que a igreja é o corpo de Cristo, falando aos Coríntios, agora falando à igreja em Éfeso, ele deixa claro que Jesus é o cabeça desse corpo, o cabeça da igreja. Então, assim como o corpo humano é sujeito e dirigido pela cabeça, de onde vêm todos os comandos para os seus membros, também é com a igreja. Quem a dirige, dando comandos a todos os seus membros, a cada cristão, é o cabeça, é Cristo, ou seja, o próprio Cristo é quem tem o poder de dirigir e comandar a sua igreja, o seu corpo. Quantos estão comigo?
Então, queridos, isso reforça a ideia de que não podemos viver separados de uma comunidade da fé, ou seja, de uma igreja local, pois assim não estaríamos sujeitos e nem seríamos guiados por Jesus, o cabeça da igreja. É óbvio, é lógico. Porque se a igreja é o corpo, ele é o cabeça, e você não faz parte de uma comunidade local, de uma igreja, como que Jesus vai guiar a vida? Como que essa pessoa que não está conectada a uma comunidade da fé, a uma igreja, vai receber os comandos de Jesus? Concorda comigo que é impossível isso? Se você for pensar nessa analogia que Paulo está trazendo em Coríntios, amém? Um membro do corpo humano, para reforçar isso, se ele for retirado dele, certamente ele não irá sobreviver. O que vai acontecer? Morre. Você vê aí a luta que é quando eles têm que fazer um transplante de órgão. O cuidado que a equipe médica tem que fazer, a rapidez que tem que agir, para que aquele órgão possa chegar em outro corpo a tempo dele não perder a vida, porque foi desconectado do corpo. Não é assim? Então, queridos, isso acontece por quê? Porque ele precisa do corpo para que tenha vida. Assim é com o cristão fora do corpo de Cristo. Logo ele se enfraquece espiritualmente e é natural, vai morrer, vai dar ruim, não vai aguentar, porque aquilo que transmite vida a ele, ele perdeu a conexão com isso, que é o corpo de Jesus. Amém? Outro trecho que nos ensina muito sobre isso, para não ficar apenas nas palavras do apóstolo Paulo, eu quero usá-lo porque é o próprio Jesus falando. Está em João capítulo 15, eu queria que você abrisse aí comigo a sua Bíblia, por favor, ou ligasse. Evangelho de João capítulo 15, do versículo 1 ao 5, são palavras do próprio Jesus. Olha só o que ele disse aqui. Evangelho de João capítulo 15, a partir do verso 1, diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Verso 4, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Precisa de uma palavra mais clara do que essa, queridos? Olha só, nesse texto Jesus faz uso de uma das metáforas mais poderosas da Bíblia, quando ele usa aqui a videira. E nisso ele afirma que ele é a videira verdadeira. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Se ele disse que ele é a videira verdadeira, então surge uma ideia aqui que pode ter algumas videiras fakes por aí, tá? Fique ligado a isso, amém? Só existe uma videira verdadeira, e o nome dela é Cristo Jesus, amém? Ele é o único que pode salvar você, que pode condicionar você a uma eternidade no céu, amém? Então ele diz, eu sou a videira verdadeira, e ele vira para os seus discípulos e diz assim, ó, e vocês são os ramos, e Deus é o agricultor. Não é isso que ele diz? Eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Então, irmãos, essa passagem aqui, em conexão com 1 Coríntios capítulo 12, trata exatamente sobre a conexão vital do cristão com Cristo e da necessidade de permanecer nele para que possa produzir frutos. Amém? Onde ele termina em João dizendo, olha, porque sem mim nada podeis fazer. Você viu que o texto, na verdade, só muda a simbologia.
Se em Coríntios, Paulo pega a ideia do corpo humano, em João, Jesus pega a ideia da videira. Se em Coríntios, Paulo trata a questão que o membro precisa do corpo e os membros uns dos outros, e que o membro não pode se desconectar do corpo, em João, Jesus pega a ideia da videira e diz, olha, os ramos precisam permanecer em mim, porque sem mim eles não podem fazer nada. Eles não podem produzir frutos se não estiverem conectados em mim, que sou a videira. Da mesma forma que se a gente retirar um membro do corpo, ele perde a vida, o que vai acontecer se a gente cortar um galho de uma árvore? Ele não vai também sobreviver, e muito menos produzir frutos. Então, queridos, assim também é a vida do cristão. Sem essa conexão com o corpo de Cristo, ela é estéril e sem nenhuma condição de cumprir o seu propósito. Na verdade, um cristão desconectado da comunidade local, da comunidade da fé, do corpo de Jesus, ele está enfadado à morte. Não existe cristão que pode viver uma vida cristã solitário. John Wesley já dizia isso, quando ele expressa essa frase aqui, ó, nenhum homem pode ser um cristão solitário. Então, qual que é a verdade de Deus acerca disso? Ao nascer de novo, todo cristão tem uma direção de Deus. Ele precisa ser enxertado à videira, ao corpo de Cristo. Ele precisa vir e fazer parte da sua igreja, porque é isso que vai proporcionar uma condição em que ele possa receber vida, que vem da cabeça e toma conta de toda a sua vida, toda a sua existência. E isso, queridos, é um chamado para fazer parte do corpo e fazer parte de uma forma efetiva da igreja, não é de uma forma fictícia. Não basta apenas no dia que você aceitou Jesus, talvez você recebeu essa oração aqui, ó, Senhor, está aqui o fulano, ele está fazendo uma aliança com o Senhor agora, escreve o nome dele no livro da vida. E depois disso ter o seu nome arrolado em um hall de membros de uma igreja. Não é isso. Na verdade, a verdade da palavra de Deus para nós aqui é que nós temos que fazer parte ativa, efetiva do corpo de Cristo, de sua igreja. Amém? Fora disso, nós corremos o risco, todos que escolhem viver fora desse contexto, correm o risco que certamente morrerá, não cumprirá os propósitos de Deus para a sua vida. Amém? A segunda verdade que a Bíblia nos ensina sobre isso, é que a igreja é um lugar de comunhão e de crescimento espiritual. Quando a gente fala de um lugar de comunhão, queridos, em Atos capítulo 2, de uma forma muito direta, do versículo 42 ao 47, a Bíblia nos mostra o modelo da igreja primitiva. Quando você lê o versículo 42, a Bíblia vai dizer que esta igreja, a igreja de Atos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eu sei que tem muitas igrejas por aí que servem como inspirações para nós hoje, quando a gente fala de uma igreja que vive uma comunhão perfeita e maravilhosa. Mas nenhuma para mim se compara com uma igreja de Atos. Amém? E preste atenção, o termo comunhão aqui, é exatamente no grego o termo que a gente conhece muito, que é koinonia. E isso fala de um relacionamento profundo e comprometido entre os membros da igreja. Comunhão, koinonia, é isso. Não se trata de algo superficial, não é algo mais ou menos. Comunhão, koinonia é relacionamento profundo, comprometimento entre um e outro, comprometimento entre nós. E percebe como que as nossas igrejas, nos últimos anos, têm vivido de uma forma escassa esse princípio da comunhão? Você quer ver uma coisa? Quanto tempo faz que você não chama ninguém da sua igreja para almoçar na sua casa?
Sabe quais são os momentos de comunhões que nós temos? Pós-célula, uma resenha com um grupinho fechado depois dos cultos, uma conversa de corredor na porta dos banheiros da igreja. Irmãos, é verdade ou não? A igreja perdeu essa essência. É por isso que nós precisamos voltar os nossos olhos para o modelo de igreja que nos apresenta Atos. Que eles estavam ali todos os dias, vivendo a doutrina dos apóstolos. No texto que eu citei, do 42 ao 47, você vai ver lá que eles viviam de casa em casa, eles dividiam as suas refeições. Irmãos, era uma vida de comprometimento, de comunhão profunda, de relacionamento profundo entre eles. De repente você me ouve falar sobre, diz assim, pastor, isso nesse tempo hoje é impossível. Não é não, irmãos, que nós estamos falando do povo de Deus, do povo que tem o Espírito Santo. Para nós é possível, porque Ele está no nosso meio, e é Ele que nos capacita a viver isso, amém? Então deixa eu te dizer uma coisa, muitas vezes, você pode estar correndo atrás de mais conhecimento, de revelações mais profundas, da parte de Deus acerca da sua igreja, querendo saber mais verdades, sabe, querendo aquelas revelações que todo mundo fala assim, uau! Você viu que eu não ouvi nenhum uau aqui até agora? Por quê? Porque não tem nenhuma grande revelação. Porque isso que nós estamos falando hoje, todos nós já sabemos. A verdade é que sabemos, mas no decorrer do tempo deixamos de viver. E hoje está todo mundo assim, o que Deus vai trazer de revelação hoje? E quando nós não temos nas ministrações que ouvimos uma revelação extraordinária, a tendência é que a gente saia da igreja como, essa palavra hoje foi xoxa, né? Foi sonsa, foi... Mas deixa eu te falar uma coisa, talvez você está atrás disso, conhecimento, mais revelação, mais isso, mais aquilo, mas pode ser que a única coisa que você precisa é entrar em um nível maior, mais profundo de comunhão com essa pessoa que está sentada do seu lado. Sabia? Pode ser que seja exatamente isto que está faltando para uma nova guinada na sua vida cristã, na sua vida espiritual. Amém, queridos? Por quê? Porque Deus apresenta essa ideia de igreja que vive em comunhão. Quando a gente lê Salmo 133, que é outro texto que a gente conhece demais, ele diz assim, olha isso, queridos, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Irmãos, olha, isso é maravilhoso de ouvir, não é? Verso 2, é como o óleo precioso sobre a barba, sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Irmãos, olha que texto lindo de ler. Você viu qual que é o segredo aqui? Quão bom e agradável viver unidos os irmãos. O que é que traz união? Comunhão, gente. Principalmente quando tem comida, né, Stephanie? Irmãos, união se gera na comunhão. E essa é a palavra de Deus para o seu povo. Se no Velho Testamento era dirigida aos seus filhos, à nação de Israel, agora é a mesma palavra para nós como sua igreja. Então é muito bom quando os irmãos vivam em união. E isso é fruto de uma vida de comunhão. Amém? E qual que é a promessa? É que a bênção vai vir. Há uma bênção especial reservada para nós, quando nós vivemos o contexto de igreja ativamente, quando de verdade a gente se compromete com o corpo de Cristo uns com os outros. O contrário também é verdade. Imagina uma brasa fora do fogo. O que vai acontecer com ela? Logo se apaga. Ela vai criando aquela casca, a cinza, e quando você menos perceber, muitas vezes não sobra nem o carvão. Toda aquela brasa se transforma em cinza que você sopra
e tudo se dissipa. Entende? Então, queridos, assim é a vida do cristão, longe da comunhão da igreja, sem fazer parte do corpo de Cristo. Charles Spurgeon tem uma frase que ele diz assim: a fé cresce melhor no solo da comunhão cristã. Quando eu li essa frase, eu me lembrei do testemunho da pequena Sofia, filha do casal Rafael e Carla, que estão aqui conosco, e eu queria, de uma forma rápida, relatar isso para você nesta oportunidade. Queridos, a Sofia, 4 aninhos, ela nasceu com um problema alérgico, alergia a tudo que vem do leite. Pensa uma criança que não podia colocar o mínimo de leite, um pedacinho de queijo, uma colherzinha de um Danone na sua boca, que vinha problemas sérios, né, para ela e para sua família. Algum tempo atrás, a Carla estava junto com uma irmã em um determinado local, e de repente a Carla pega um pão de queijo para dar para o Arthur. E aí, a Sofia queria um pão de queijo também, ela ia pegar o pão de queijo. A mãe: não, filha, você não pode. Ela: não, mãe, eu posso. Filha, você não pode. Mãe, eu posso. Filha, você não pode. E as duas ficou isso. E a irmã do lado. De repente, a irmã que estava do lado viu aquilo: filha, você não pode. Não, eu posso. Filha, você não pode. A irmã entra e faz assim: mãezinha, deixa ela comer. Vamos orar e deixa ela comer. E naquele momento, a Carla, impulsionada pela palavra da irmã, disse: vamos orar. Coloca a Sofia no colo, faz uma oração simples e breve, e taca pão de queijo na menina. Irmãos, quando a gente escuta isso e depois está lá a mãe: e aí, filhinha, está tudo bem? Está sentindo alguma coisa? Irmãos, porque era quase que instantâneo. Quando ela comia algo, poucos minutos depois a menina começava a passar mal. Filhinha, está tudo bem, tudo tranquilo. Irmãos, e a menina foi curada. Num belo dia, ela chega aqui na igreja, ela vem sempre aqui abraçar a gente, está ela aqui abraçando a Alessandra, e de repente ela vira para a Alessandra: e Jesus me curou. Ela contando para a Alessandra o milagre que Jesus fez na vida dela. E o melhor é ver a Carla falando o que aconteceu na escola no outro dia. Olha a mãe agora, irmão, cheia de fé, engaisada pelo poder de Deus. Taca 5 pão de queijo na lancheira da menina e manda para a escola. Chega no outro dia, quando a professora vê a menina abrindo aquilo, com aquele tanto pão de queijo: Sofia, você não pode comer isso. A Sofia: não, eu posso sim, posso comer sim. A professora pega o telefone, liga para a Carla: Carla, eu acho que você mandou o lanche errado da Sofia, porque tem 5 pães de queijo assim, tipo assim. Não, é isso mesmo, pode deixar ela comer. Irmãos, e agora a menina está comendo de tudo, e ela testemunha a Sofia para os 4 cantos que Jesus a curou. Mas o que eu quero destacar nessa história para você, além do milagre, como a gente está feliz com isso, Rafael e Carla, que é extraordinário, eu quero destacar aqui o poder da comunhão, que preste atenção, pode ser que nesse momento em que a Carla ia dar o pão de queijo para o Arthur, e a Sofia queria pegar um, e começou aí: Sofia, você não pode. Não, mãe, eu quero, eu posso. Não, você não pode. Pode ser que pelo histórico, a Carla tinha tudo para não deixar a Sofia comer, e muito menos ser impulsionada a orar por ela naquele momento. Mas aí entra o poder da comunhão. Um membro edificando o outro, ajudando o outro. Tinha uma irmã do lado, vendo aquilo. Aquela irmã foi usada por Deus e disse: Carla, deixa ela comer, vamos orar. Na hora houve a conexão. Irmãos, olha isso é fruto de comunhão, do corpo de Cristo. A Carla é verdade. Eu entendo, Carla, que nesse momento, talvez você não sentiu nada, mas veio um empoderamento de Deus sobre a sua vida. E aí a Carla é verdade, bota a criança no colo, ora e taca pão de queijo na menina. Irmãos, se aquela irmã não estivesse do lado da Carla, quem é mãe aqui vai entender o que eu estou falando. Muito provavelmente a Carla tinha mais condições de não deixar a Sofia comer, e nem talvez ter ideia de orar por ela naquele momento. Mas você percebe que foi uma junção, o poder da comunhão do corpo? O milagre aconteceu. Está aqui, irmãos, um testemunho vivo. Olha lá, estão chorando de alegria de contar isso. Entende, irmãos? Esse é o poder da comunhão que tem o corpo de Cristo, irmãos.
Percebe? O que nós podemos ganhar quando nós vivemos em comunhão, quando realmente você decide abrir a sua vida, abrir as portas da sua casa para alguém que faz parte da família cristã junto com você, não, esquece os argumentos. Eu sei que tem muito temor, muita coisa, irmão, mas é essa a palavra de Deus, é esse o ensino de Deus para nós. E nós não podemos viver longe disso. Parabéns pelo milagre na vida da filha de vocês. Amém? Glória a Jesus por isso. A segunda coisa que eu quero destacar aqui, que eu já disse, é que a igreja é um lugar de crescimento espiritual. Olha só o que está escrito, eu queria que você acompanhasse comigo, se você puder. Em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, a partir do verso 1. Eu queria ler esse texto com você, porque ele nos ensina muito sobre crescimento espiritual através da igreja. Amém? Você encontrou aí? Se não, pode acompanhar aqui no telão. Efésios capítulo 4, a partir do verso 1. Diz assim: Rogo, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Olha que texto poderoso é esse das Sagradas Escrituras. Aqui, queridos, Paulo, falando agora à igreja, tá? Em Éfeso, ele apresenta um profundo chamado à unidade no corpo de Cristo, na igreja. E você viu, percebemos isso na leitura do texto, que o objetivo final seria crescimento espiritual de cada um e edificação mútua. Isso só é possível na igreja, quando a gente vive uma vida em comunidade, que a gente faz parte de uma igreja de verdade. Imagina um corpo humano funcionando perfeitamente, o seu, quando não tem nenhum probleminha num cantinho de uma unha, você não tem dor nenhuma, não tem nada, funciona tudo. Talvez quase ninguém aqui tem isso hoje, né? Mas imagina, irmãos, o corpo humano funcionando assim, em perfeito estado, cada membro
cumprindo o seu papel, o tempo todo, aquela perfeição, aquela máquina funcionando perfeitamente. A ideia de Deus é que a igreja seja, sim, um organismo vivo, onde Cristo é o cabeça, e todos colaboram para o bem do corpo. Não tem essa perfeição, né? Deixa eu te dizer uma coisa, do mesmo jeito que hoje está difícil encontrar corpos humanos assim, é impossível encontrar igrejas perfeitas assim, não tem. E se algum dia você tiver notícia que encontrou alguma, por favor, não vai para lá, porque senão você pode atrapalhar o negócio. Amém? Não tem, irmãos, não existe. Talvez o corpo para funcionar assim é só da criancinha, né, que ainda não bebeu Coca-Cola, não jogou nada ruim para dentro, né, mas não existe esse corpo humano hoje, ou quase não existe que funciona assim, também não tem essa igreja. Agora, irmãos, olha, qual que é a proposta de Deus com a igreja? É exatamente nos levar a esse crescimento. Entende? A esse crescimento onde nós seremos usados por Deus para edificar a vida um dos outros. Percebe? Ele sabe das nossas imperfeições, das nossas deficiências. Irmãos, quando eu olho para a igreja, eu tenho a igreja como uma grande, uma poderosa ideia criativa de Deus. Como que ele tem essa ideia de juntar pessoas como eu e você, e nos desafiar a viver em comunhão e crescer juntos. Irmãos, é só Deus para trazer uma ideia dessa. E é só Deus para fazer esse negócio funcionar. E Ele faz funcionar. Amém? Ele tem o poder de fazer isso, irmãos. Agora a gente precisa entender e entrar debaixo dessa palavra de Deus. Eu não sei se você lembra, no versículo 18 de 1 Coríntios 12, eu li que a palavra de Deus dizendo assim, ó, mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve, ou seja, como ele quis. Então tem um lugar especial no corpo de Cristo, que ele reservou para você, e nesse lugar você vai abençoar outras pessoas, você vai ajudar os seus irmãos, você vai ser bênção na vida dos seus irmãos. Em contrapartida, todos que estão à sua volta também podem e devem ser bênção na sua vida, servindo a Cristo junto com você, e juntos, você viu o que o texto diz, né? O corpo juntos, todo mundo junto ali, bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda junta, cooperando cada um, fazendo a sua parte, aí sim, Deus vai trazer edificação e crescimento para todos nós, para o corpo, para você, para mim, para todo mundo. É essa a ideia de Deus. Sem igreja, nós não vamos experimentar isso. O que eu quero te dizer? Há um nível de bênção e de manifestação de Deus, que Ele só derrama e se manifesta quando você está em comunidade. Amém? E nós precisamos voltar a nossa atenção para isso. Amém? Deus te colocou nesse corpo, porque Ele sabe que tem um papel que você precisa desempenhar nele, para o bom funcionamento desse corpo. Lembra que eu disse lá atrás que o corpo depende dos membros, e os membros dependem uns dos outros, a interdependência. É exatamente isso. Amém? Agora, com essa verdade, né, ou essas duas verdades, a gente precisa falar sobre algo que tem causado um certo dano hoje, que é sobre aquilo que tem impedido as pessoas de fazer parte efetiva de uma igreja. E eu quero perguntar, o que impedem as pessoas de fazer parte efetiva de uma igreja? Ou talvez o melhor seria direcionar essa pergunta. O que é que tem impedido você de fazer parte efetiva de uma igreja local? Vamos ficar com essa segunda opção, essa pergunta direcionada para você? O que é que tem te impedido de realmente fazer parte de uma igreja local de uma forma efetiva? Irmãos, porque você percebe que tem muita gente hoje que está vivendo assim, que não quer nem saber de igreja,
ou quer saber, tipo assim, eu quero fazer parte, eu vou lá uma vez de 20, de 40 em 40 dias, quero ouvir uma palavra, mas fazer parte de igreja, tem gente que dá até arrepia se você fala sobre isso. E é importante a gente pensar nisso, queridos. E eu quero dizer que há diversos fatores que impedem pessoas hoje de fazerem parte de uma igreja local. Isso é claro. Esses motivos, eles podem variar conforme o contexto local de cada igreja, as experiências pessoais, até mesmo as tendências sociais do local, do bairro, da cidade, onde a igreja, onde as famílias estão alocadas na sociedade. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. As experiências negativas com igrejas, pastores, líderes, pessoas dentro da igreja, não podem invalidar a verdade de Deus para a nossa vida. E qual é a verdade de Deus? Nós precisamos, é caso de necessidade, nós precisamos fazer parte da igreja, gente. Quando você lê, para contextualizar melhor isso, Mateus capítulo 23, do versículo 1 ao 4, você vai ver Jesus ali vivendo um momento de censura com os escribas e fariseus. E no texto, Jesus contesta ali, refuta a ideia, a prática de vida deles. Porque os fariseus, eles eram os religiosos daquela época, os líderes religiosos. Eles pregavam uma coisa, eles pregavam a lei de Deus, as verdades de Deus, mas a sua prática de vida era totalmente diferente, ou seja, eles ensinavam uma coisa e viviam outra. Eles falavam a verdade para o povo, mas na prática, irmãos, era totalmente o contrário. E de repente Jesus começa a refutar isso. Além de pregar uma verdade e não viver, que era o grave da história, a Bíblia diz, Jesus diz que eles colocavam fardos pesados sobre a vida das pessoas, que muitas vezes eles não tentavam nem com um dedo removê-los, mas eles queriam que as pessoas vivessem aqueles fardos pesados da religião. E num determinado momento, Jesus vira para as pessoas e diz assim, olha, ouçam, obedeçam o que eles ensinam, porém, não façam o que eles fazem. Ou seja, o testemunho ruim dos escribas e fariseus não poderiam invalidar a verdade da palavra de Deus, que inclusive eles estavam pregando. O que está acontecendo hoje? Pelo fato de muita gente ter vivido decepção com algum líder em alguma igreja, terem sido maltratados, sofrido abusos, algum tipo de julgamento no ambiente da igreja, tem muita gente hoje que tomou a decisão que não quer mais fazer parte da igreja. Você conhece alguém assim? Que um dia viveu esse contexto de uma forma apaixonada, mas por causa disso, de tudo que sofreu e viveu, a ideia hoje é: eu não quero mais fazer parte disso. E estão vivendo como aquela turma que a gente conhece, os desigrejados. E como essa turma está grande, viu, gente? Inclusive essa mensagem precisa chegar para muitos deles. Se você conhece alguém, compartilha depois lá no YouTube com eles. Amém? E estão assim, não querem mais. Mas esse posicionamento, quando a pessoa assume ele, na verdade ela está virando para Deus e diz assim: Deus, eu até conheço a tua verdade, eu conheço o teu conceito, mas eu quero dizer, eu não aceito, eu não quero viver isso. E o motivo é porque eu fui decepcionado, porque alguém me traiu, alguém me feriu, alguém me causou dano dentro da igreja. Então eu não quero te obedecer nisso, Deus. Eu não vou fazer parte da tua igreja. Isso não vai mais entrar na minha casa. Eu já ouvi isso, irmãos. Agora, diante de tudo o que foi falado até agora, você consegue entender o prejuízo que tem quando a pessoa toma uma decisão dessa? Ela está dizendo assim para Deus: eu não quero fazer parte contigo. Deixa eu contar um testemunho, irmãos, o tanto que isso é grave. Amigo meu, de tempo de conversão, 14, 15, 16 anos, vivemos alguns anos juntos. Pensa num jovem apaixonado por Jesus. Me ajudou a me discipular. Eu já contei isso algumas vezes, deixa eu repetir para você.
Num certo dia, depois dos 30 anos, eu acredito que ele estaria agora com 32, 34 anos, aconteceu que ele se decepcionou dentro da igreja, e virou as costas para a igreja e desviou, irmãos. E num belo dia, ele morava numa cidade do interior, que a rua da igreja, no final da rua era a casa dele. Por uma providência de Deus, ele encontra um grupo de irmãos próximo do horário do culto, na porta da igreja. E aqueles irmãos insistem com ele para entrar e participar do culto naquele dia. E ele ali, não, eu não vou, não quero, não quero, não vou, não vou, não quero. E os irmãos vêm, falando o nome dele, entra, vamos assistir o culto com a gente, vem, vai ser uma bênção. Ele, eu não quero essa briga. Aí de repente ele solta essa aqui, ó, tá bom, eu entro com uma condição. Uma irmã, qual é a condição, meu querido? Que vocês me apresentem como visitante. A irmã disse, ok, então entra, nós iremos te apresentar como visitante. Irmãos, aquele menino cresceu dentro daquela igreja. Ele entra, participa do culto, e na hora das apresentações, essa irmã fala o nome dele e o apresenta como visitante naquela noite. Termina o culto, tudo tranquilo. Ele sai, pega a rua, no rumo da casa dele. Logo, uns 200, 300 metros depois, tinha uma praça que era tipo um point dos jovens gospels, dos jovens cristãos, depois dos cultos. Ia todo mundo para lá, para uma pizzaria, comida na mesa, comer junto, aquela coisa toda. Eu lembro só da Steph, irmão, quando fala de comer, eu não sei porquê, Washington, eu olho para ela, irmãos, irmão, o dia que você fizer galinhada, chama a Steph para comer. Irmãos, então, olha só, eles pegam rumo à casa dele, e a ideia era que os jovens fossem para essa praça, para ter um momento juntos. Eles passam com ele na casa dele, espera por ele, eles vão para a praça juntos. Senta naquela pizzaria. Enquanto os jovens estão ali esperando o seu sanduba, a pizza, ele pede uma cerveja, irmãos. E quando ele pega aquela latinha de cerveja, ele cai de joelho. E olha para cima e só diz assim, ó, meu Deus, e cai em cima da lata de cerveja. Irmãos, um infarto fulminante. Daquela praça ao pronto-socorro dá em torno de 800 metros. Quando aqueles jovens perceberam o que estava acontecendo, eles pegaram aquele irmão, correu com ele para lá. Quando chegou no ambulatório, ele já estava saindo sangue pelo nariz, o ouvido, para tudo quanto é lugar. Morreu na hora, fulminado. Aquilo criou um temor na cidade, no meio cristão naqueles dias. E aí, se a gente for analisar esse negócio, irmãos, a gente acha que Deus não manifesta juízo, né? Deixa eu dizer uma coisa para você. Naquele momento, na porta da igreja, quando aquele jovem vira para aquele grupo de irmãos e diz assim, ok, eu vou entrar, mas eu só entro se vocês me apresentarem como visitante. O que aquele irmão estava querendo dizer para Jesus? Eu não quero fazer parte da sua igreja. Eu não quero fazer parte disso. Irmãos, juízo imediato. Pouco momento depois, ele estava morrendo com um infarto fulminante numa praça pública. Irmãos, isso é sério. Entende? Isso é muito sério. Quando nós negamos esse tipo de verdade, irmãos, a gente não tem ideia do que estamos atraindo para a nossa vida. Talvez, e a Bíblia fala sobre isso, que não acontece com a maioria uma manifestação de juízo imediato como esse caso. Porque tem muitos juízos de Deus que se manifestam no decorrer do tempo. A Bíblia nos ensina isso. Mas todas as vezes que nós negamos viver um princípio como esse, da palavra de Deus, o que nós estamos atraindo é juízo, é condenação para a nossa vida. A gente precisa entender essa verdade. Amém? E olha só, no mês de abril agora, eu vou completar 35 anos, irmão. Completo 35 anos que conhecia Jesus. Desses 35, mais de 30
servindo a Jesus como liderança. Irmãos, o que eu já fui ferido dentro de igreja, então eu não estou pregando para você uma teoria. Você não tem noção do que eu já vivi dentro de igreja, de traições, de decepções, de frustrações. Se eu for contar para você a minha história, em muitos casos você vai chorar comigo, em outros momentos você vai rir comigo, mas irmãos, o negócio foi feio. Mas um dia eu entendi que eu não poderia tocar a minha vida sem isso aqui, que eu não poderia tocar a minha família sem isso aqui, irmãos, porque é princípio de Deus, é o lugar onde eu estou conectado com Cristo, o meu Senhor, o meu Redentor, o meu Deus. E sabe o que é importante nisso? É que não é só um lado dessa moeda que precisa ser considerado. Quando eu olho para a minha vida, sim, sofri decepções, frustrações, muita gente me magoou, mas irmãos, eu também feri gente, magoei pessoas, maltratei pessoas. Ou você acha que eu fui santinho, certinho a vida inteira? Você acha que você é? Hã? Muitas vezes a gente esquece que essa moeda tem dois lados, né? Do mesmo jeito que nós somos feridos, decepcionados, nós também ferimos e decepcionamos as pessoas na nossa caminhada de vida. Sim ou não, irmãos? Agora, sabe qual que é o problema? É que parece que a gente valoriza aquele ditado: quem bate, esquece. Quem apanha, não. Lembra a vida inteira. A gente é mestre para esquecer o que a gente faz com os outros, mas a gente é mestre também para lembrar do que fizeram com a gente. E deixa eu te dizer uma coisa, aqui entra essa magia da igreja. Olha só o que diz Provérbios 27, 17. Como o ferro, com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Eu com as minhas imperfeições e você com as suas, participando de uma igreja, Deus está me usando para consertar você, e usando você para me consertar. O que a gente precisa é ser de verdade, pessoas de Deus, para que quando você errar comigo, eu entender que você é falho, que você é humano, que você ainda não é perfeito como Cristo, e eu preciso te perdoar, e oferecer caminhar mais 1, 2, 10, 100, 1 milhão de milhas com você, e você comigo. Se a gente fizer isso, vai dar certo ou não? Por que que os casamentos duram, alguns, 30, o meu já vai para 23 anos, 23, 50 anos, pode ter certeza que o casamento duradouro é porque os casais entenderam isso. São perfeitos? Não. Mas um está ajudando, edificando o outro o tempo todo. O casamento dá certo. Se a gente entender que é isso que Deus nos chama a viver dentro da igreja, a igreja dá certo. O problema é que qualquer coisinha a gente quer virar as costas para a igreja e para a pessoa que nos feriu. E abandona o princípio da palavra de Deus. E deixa de viver a verdade. E sabe quem é o maior prejudicado? É você, criatura, quando faz isso. Quem leva na cabeça é você, cabeção, quando faz isso. Ok? Porque talvez aquele irmão que te feriu, ele continue lá na igreja, sendo tratado, sendo um ferro que está afiando o outro está afiando ele, e você está aí agora todo magoado, não quero mais igreja. Dizendo para Jesus, eu não quero mais fazer parte do seu corpo. Todo chateado e vivendo anos e anos assim, emburrado com Deus. Irmãos, a gente tem que sair dessa. A gente tem que, buscar um lugar de maturidade em Deus, onde a gente vai olhar e dizer, a imperfeição humana não invalida a tua palavra, não importa o que eu vivo, o que eu vivi, o que vai acontecer, o que aconteceu aqui, eu vou permanecer fiel à tua palavra, amém? Porque é isso que vai fazer diferença, amém? E dentro de tudo isso que a gente vê hoje, de fatores, de motivos que levam as pessoas a não viver isso, o que a gente percebe também? Que é uma grande verdade. O inimigo, ele está sendo, irmãos, ele está sendo um oportunista, eu vou usar essa palavra, e tem aproveitado esses fatores para implantar enganos em muitas mentes e corações, de pessoas que um dia amaram e amam Jesus, um dia serviram a igreja, só que hoje não querem mais igreja, estão implantando enganos nos corações acerca da igreja, e eu quero falar do principal dele, que é, por exemplo, quando alguém vira para você e diz assim,
eu não preciso congregar, porque eu sou a igreja. Quantos já ouviram isso por aí? Irmãos, como essa mentira de Satanás está sendo disseminada nas mentes e nos corações hoje. Agora, deixa eu te dizer algo. Todos os textos que nós lemos até aqui, tudo que foi dito, nos provam que não é bem assim. Qual é a verdade? Sozinhos nós não somos igreja, e sim membros. Sozinho você é um raminho, como diz Jesus em João 15. Tá? Talvez um raminho bem pequenininho, só tem 2 folhinhas nele. Talvez você é só um dedinho do pé, como diz Paulo em Coríntios. Sozinho você é só isso, eu sou só isso. Agora juntos somos igreja. E essa mentira, quando ela entra na vida das pessoas, o que a pessoa está vivendo, irmão? Deixando de viver essa verdade. Está morrendo espiritualmente. Está atraindo, na verdade, é tudo aquilo que Deus não teria para ela, para a sua vida e para a sua existência. Amém? E isso precisa, irmãos, voltar a ser dito, a falado, e essa ideia precisa ser comprada por você. Talvez você está aqui hoje, pensa assim, porque muitos desses desigrejados, eles não querem fazer parte da igreja, mas de vez em quando eles vão em uma. De 20, de 30, de 40, de 60 dias eles estão em uma. Deixa eu te dizer uma coisa, isso é bom, mas não é tudo. Ok? É melhor do que nada, mas é quase nada vir na igreja de vez em quando. Sabe, porque eu sei que tem esse grupo de pessoas. E deixa eu te dizer algo. Em todos os nossos anos como pastores, irmãos, é fácil identificar o nível de bênção e a diferença que tem numa membresia de uma igreja. Aqueles que realmente vêm para a igreja e passam a viver uma vida efetiva como membro do corpo de Cristo, irmãos, eles têm problema do mesmo jeito de todo mundo, mas a vida deles se desenrolam. Você vê crescimento, você vê prosperidade, você vê porta abrindo, você vê milagre de Deus. Enquanto aqueles que vêm de vez em quando, que não quer se envolver, sabe, que não aceita mais isso na vida deles. Eu conheço gente que está vivendo décadas, enrolados na mesma situação, nos mesmos problemas e nunca prospera na vida. Por que isso, irmãos? Sabe por quê? Qual que é a explicação? Fora da videira não tem fruto. Se não tiver em comunhão com o corpo, Efésios capítulo 4, não tem crescimento, não tem rompimento. Irmãos, é a palavra que está dizendo isso. Entende? Então é claro, aqueles que sempre namoraram a igreja, gosta, até chora quando escuta alguma palavra, algum louvor, mas nunca decide por Jesus de verdade. Irmãos, está perdendo a vida. E chega um momento que começa a perder tudo, saúde, casamento, família, perde tudo. Ué, mas essa pessoa diz que não serve a Jesus? Como assim, irmãos? Como é que Jesus vive numa vida e não tem transformação? Como é que Jesus mora numa família e não tem transformação? Você consegue entender que tem alguma coisa muito errada que não está certo num caso desse? Por que isso? Há uma verdade que não está sendo vivida, abraçada como deveria. Amém? Para encerrar, deixa eu te dizer algo. A Bíblia diz que a igreja, queridos, é um lugar onde Deus está nos purificando para a volta de Jesus. Eu quero te alertar para isso, porque olha só, em todo contexto bíblico, você vai ver ela nos dizendo que Jesus vai vir buscar quem? A sua. A Bíblia não diz que Jesus vai vir buscar um cristão ali, um desigrejado ali, um desigrejado acolá, mas ele vai vir buscar a sua igreja. Ele não vem buscar os que creem nele, porque se assim fosse, ele teria que levar até os demônios para o céu. Sabiam disso? Porque a Bíblia diz que os demônios creem em Deus, que chega a tremer. Talvez eles creem muito mais do que eu e você juntos. Não, Jesus vai vir buscar a sua igreja. Então, dentro desse contexto que nós estamos falando, quem não faz parte da igreja tem alguma chance de subir?
Perdão, irmão, se isso vai te ofender, mas não tem nem uma chance de subir. Deixa eu dizer uma coisa, eu quero ir para o céu, não sei você. Por isso que eu vou me agarrar com você, se você não quiser ser igreja comigo, que você vai embora. Eu vou ficar, irmãos, entende? Eu vou permanecer, quero até o fim desse negócio, amém? Porque eu quero ser preparado para encontrar com o noivo, irmãos, para viver a eternidade com o Senhor, amém? Então, quando a gente olha para isso, na verdade, a igreja também pode ser vista como uma oficina, onde Deus está trabalhando a nossa vida, nos preparando para a eternidade. Amém? Então, se você deseja crescer na sua vida cristã, deixa eu te dizer algo, abrace a vida congregacional. Decida fazer parte da igreja de verdade, porque tem muitos que estão um pé lá e outro cá. Irmãos, é de verdade. Você precisa ser um membro efetivo na igreja. Amém? E eu preciso compartilhar isso com você. Se você deseja crescer, irmãos, na sua vida, decida isso. Entre em comunhão, rompa espiritualmente, se envolva com os membros da sua igreja. Entende? Não fique apenas com o seu grupinho de célula. Participe, seja ativo, se comprometa, porque quando você faz isso, você vai estar vivendo a palavra de Deus, e o primeiro beneficiado é você, e depois os outros que estão ao seu redor, e em seguida todo o reino de Deus será beneficiado com isso. Por quê? Porque a igreja, através da minha e da sua vida, da nossa participação, será cada dia mais uma expressão poderosa da presença, da manifestação de Deus na terra. O que acontecia com a igreja de Atos dos Apóstolos? O povo vivia de um jeito tão gostoso, a igreja, irmãos, que a Bíblia diz que dia após dia, Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Por quê? A igreja tinha caído na graça do povo. O povo olhava e dizia assim, uau, que magia louca é essa que esse povo está vivendo? Eu quero isso para a minha vida, e corria para lá. Hoje, você percebe que a gente está vivendo o oposto? Você tem que quase pedir, irmãos, pelo amor de Deus, de joelho para alguém vir para a igreja. Por quê? Porque quando eles olham para cá, eles não estão vendo uma vida de comunhão, de crescimento, de prosperidade de verdade entre nós. Para encerrar, deixa eu dizer uma coisa para você. Cuidado com aqueles que dizem servir a igreja, mas na verdade vivem para servir da igreja. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Sempre quando você vê alguém, está cheio desse tipo de gente por aí hoje, tá? Pregadores famosos, pregadores coaches, ou coaches que agora dizem que são pastores também. Tem muito isso hoje no Brasil e no mundo. Sempre quando você vê alguém assim, que promove eventos fora da igreja local, dizendo que é para abençoar o povo de Deus, corre e diz que é o capeta. É o Satanás querendo engodar você e tomar o seu dinheiro. Sabia disso? Sabe o que eles querem na verdade? E estão fazendo? Estão usando a igreja. Aí eles juntam um monte de crente, levam para esses lugares, para esses grandes centros, traz umas palavras lá que faz as pessoas pensar que é águia, leão, um monte de coisa, e a pessoa sai de lá achando que no outro dia a vida dela vai ser 100% transformada. Só que no outro dia, quando a pessoa acorda, os mesmos gigantes do dia anterior estão lá. A vida não mudou nada, e vai ver, só ficou a fatura do cartão de crédito, da inscrição e das despesas com o evento. Irmãos, isso não é gente que serve a igreja, é gente que está se servindo da igreja. Toma cuidado com isso. Sabe o que você tem que fazer? Se você quer prosperar na sua vida cristã, na sua vida em todas as áreas, abraça a sua igreja local, abraça a sua liderança local, abraça os irmãos que estão vivendo com você na sua célula, na sua igreja local. Esse é o caminho de prosperidade. Você pode sim ter pastores, igrejas que te inspiram e de quem você se alimenta. Mas deixa eu dizer uma coisa, quem paga o preço de verdade por você é o seu pastor local, sabia? Esses caras por aí nem sabem que você existe. Nunca parou 3 horas da manhã para orar por você. Se morrer alguém da sua família, tenta ligar para um deles para ver se eles vêm aqui te visitar.
Se alguém da sua família for internado, tenta ligar para um deles para ver se eles vão orar por você. Percebe, gente? Então nós precisamos voltar o nosso coração para a nossa igreja local. É o seu líder de célula, é o seu pastor, é a sua igreja local que tem compromisso diante de Deus de zelar por você, de caminhar junto com você, para que um dia você possa ir para o céu. Amém? Então a gente precisa ficar esperto com isso. Amém? Você pode ficar de pé para a gente encerrar? E antes de orar, eu quero te perguntar, você recebe essa palavra no seu coração? Amém? Queridos, eu quero que você saia daqui hoje entendendo isso, que a igreja, ela é fundamental na sua vida. Se eu e você tivéssemos juízo, nós não ficaríamos um dia sem fazer parte da igreja. Amém? E de uma forma efetiva. Eu quero orar por você. Quero orar por mim, para que o Senhor coloque nos nossos corações, queridos, um desejo de renovar o nosso compromisso com a igreja. Nesta noite, neste lugar. Você recebe essa oração? Eu não sei qual que é o contexto que você vive. Feche os teus olhos. Eu não sei qual que é o contexto que você vive. Talvez você tenha vivido como um desigrejado. Alguém que não é efetivo, apenas gosta, é simpatizante, tem muitas resistências com a igreja. Deixa eu te dizer algo, a minha oração é para que toda a verdade que foi falada hoje, desça do campo da sua mente e entre no seu coração como uma revelação personalizada de Deus para o seu contexto, para a sua história. É noite de alinhamento neste lugar, querido. É noite de você olhar para Jesus e dizer assim: Jesus, eu não posso mais ficar longe da tua igreja, Senhor. Eu não posso mais ficar longe da minha comunidade de fé. Eu quero te dar a oportunidade agora de orar e falar com Ele. Eu quero orar por você. E depois nós vamos ministrar uma canção. E enquanto a gente estiver ministrando, tenha um tempo de oração. De repente é nesta noite que você precisa retornar de verdade para os caminhos do Senhor, e fazer esse compromisso de se aliançar com Ele, com a tua igreja, e permitir que Ele te prepare para a eternidade. Pai, no nome de Jesus, eu oro neste momento, ó Deus, pela vida de cada um de nós que estamos aqui, diante desta palavra que o Senhor envia aos nossos corações. O Senhor nos sonda, o Senhor nos conhece, o Senhor sabe da condição de cada coração que está aqui. E a minha oração agora, Espírito Santo, é para que o Senhor venha e fale na individualidade de cada um. Ó Deus, se há pessoas aqui que estão presas no passado, onde se decepcionaram no contexto religioso, igreja, com líderes, pastores, de relacionamento dentro do ambiente igreja, eu quero te pedir, Deus, traga uma luz, traga, Senhor, uma libertação de tudo isso aos corações neste lugar, e que haja, Deus, uma decisão de abraçar a verdade da tua palavra e voltar a se conectar contigo nesta noite. Em nome de Jesus, meu Deus, livra-nos, ó Deus, de todo o embaraço, de tudo aquilo, ó Deus, que tem sido usado pelo inimigo para nos manter, ou para manter pessoas aqui longe de uma vida cristã saudável, de uma vida congregacional que realmente agrade ao Senhor e capacita, ó Deus, as nossas vidas para viver a eternidade contigo. Eu oro agora, Espírito Santo, que o Senhor venha e passeie no nosso meio, que a tua unção tome as mentes e os corações, e que sejamos envolvidos por essa presença manifesta que só é possível quando estamos como tua igreja, tua família, em tua presença. Em nome de Jesus.